Abençoe você que está em casa ao vivo acompanhando o nosso culto agora. Que coisa boa, muitas pessoas agora acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Queridos, eu quero convidá-los à palavra de Deus, quero convidá-los para o livro de Romanos. Pessoal que alguém está na câmera, aproxima a imagem para mim, o pessoal que está lá, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Nessa tarde nós vamos falar sobre dependência do Espírito Santo. A nossa necessidade de dependermos do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versos 14, 15 e 16. Depois nós vamos ler mais textos e vamos separar um momento para nós orarmos ao Senhor. Embora a gente vai sintetizar mais a mensagem para dar um tempo maior para nós orarmos. Não esqueça de pegar lá, Tabinho, lá atrás o tema também. Vamos lá, Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos 8, 14. Vamos ler essa palavra em nome do Senhor Jesus. Diz assim, queridos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra tão especial, tão gloriosa. Vamos lá, melhore seu aplauso com alegria ao Senhor. Amém, amém. Binho, aproxima um pouco mais, o modelo é aqui, que fique bem nessa parte daqui, ok? Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos em Roma de que, de alguma maneira, o que de mais precioso Deus nos concedeu foi o seu Espírito. E que aqueles que são filhos de Deus, genuinamente, que nasceram de novo, eles não são conduzidos de acordo com o seu intelecto, com a sua vontade, com seus pensamentos, com seu querer, com suas emoções, com suas necessidades. Agora, quem é filho de Deus, nasceu de novo, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque esse é um sinal que somos filhos de Deus. Porque somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Aprenda isso cada dia mais. Um filho de Deus, ele não é conduzido, guiado, aquilo que dá na sua cabeça. Hoje eu acho que eu vou para a igreja. Hoje eu acho que eu não vou. Nós não vivemos por isso. Eu acho que hoje eu vou perdoar. Eu acho que hoje não vou perdoar. A gente não trabalha aquilo que nós supomos, suposições, nossas ideias, vãs filosofias. A gente age, queridos, de acordo com o que a palavra de Deus tem determinado para nós. Hoje eu quero caminhar com você numa série de ministrações sobre essa dependência do Espírito Santo. Nós estamos aí já na exposição do livro de Atos e vamos caminhar nessa série sobre a dependência do Espírito Santo, porque cada dia mais que se aproxima o tempo do fim, nós vemos pessoas se apoiando e precisando muito do outro ser humano, que é um ser frágil. Não estou dizendo que a gente não precise dos outros, que somos um ser sozinhos, autossuficientes e não dependemos de alguém. Não é isso. Só que nós estamos vendo cada dia mais uma igreja, um povo, que a sua fé depende muito do outro. Se o outro cair, ele cai. Se o outro desanimar, ele desanima. Se o outro, se a esposa falar, hoje eu não vou para a igreja, o marido diz, pois é, eu também não vou mesmo, né? Já que você não vai, eu não vou. Então veja, são pessoas que na grande maioria eles estão com a sua fé calcada no outro, e isso é um problema. Outros estão com a sua fé calcada na história que está por trás da sua denominação, no que a placa diz, arraigado nos princípios
daquela instituição, daquela igreja. E eles não estão mais calcados naquilo que a palavra de Deus diz. Então, se a igreja diz que não pode mais cortar cabelo, ou que aquela igreja diz que tem que guardar o sábado, que só eles são salvos, então a pessoa ela vai caminhar nessa direção. Não mais vai caminhar naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a palavra de Deus diz. E a nossa dependência, meus irmãos, não está em pessoas, na instituição. Por mais que a gente precise de pessoas, por mais que a gente deva respeitar as determinações da instituição, mas a nossa dependência precisa estar no Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Ele, por favor, faça isso com alegria. Nessa tarde, sucintamente, eu quero caminhar com você, como disse o apóstolo, para que você tenha o entendimento que Jesus, que Deus, nos deu o seu Espírito, que não nos escraviza, não nos deixa refém da lei, do cumprimento da lei, das obrigações da lei, dos métodos que possivelmente possa me aproximar de Deus, porque por mais que supostamente possa haver métodos que talvez me aproxime de Deus, isso é uma mentira, é uma falácia. Só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, se não for pelo Cristo. Aleluia, digam amém. Então o Espírito de Deus está sobre nós, para não mais nós sermos escravizados por tudo aquilo que possa aparecer no nosso caminho, até supostamente o aspecto da religião, não é? As pessoas dizem a minha religião, a minha igreja, como que se isso fosse algo que nos garantisse a salvação. A religião, uma igreja por si só não salva. Quem salva é o Cristo da igreja. A igreja não tem o poder de salvar, a igreja tem o poder de agregar, mas quem salva é o Senhor da igreja, é o noivo da igreja, Jesus Cristo. Digam amém. Outra coisa, queridos, nessa tarde eu quero que você aprenda de que, como é que eu posso saber que estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Como é que eu posso saber que eu estou dependendo do Espírito Santo? Como é que eu posso saber que estou tomando a direção correta, sendo conduzido pelo caminho certo? Como é que eu posso saber que estou dentro da verdade? Como é que eu posso saber que em Cristo Jesus agora eu sou um salvo? Escute, Paulo diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Ele testifica com o nosso espírito. É uma convicção que transcende qualquer coisa. Eu dizia sexta à tarde aqui pregando, falando sobre a convicção da fé, eu dizia que nós temos a convicção de que o Templo das Nações é aqui, na Presidente Vargas. Você não tem dúvida disso. Por quê? Porque está posto. Aqui está. Você sabe disso. Alguém diz lá, o Templo das Nações é lá na rua tal. Você diz, não, o Templo das Nações é na Presidente Vargas. Por quê? Porque você tem convicção, porque você veio aqui várias vezes, porque esse é o endereço, porque está posto aqui. Não há dúvidas. Então veja, como é que eu sei que estou no caminho certo? É uma convicção clara. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Não há dolo, não há dúvida. Essa é a decisão que eu tomei em servir a Jesus. Essa é a decisão que eu precisava tomar. Essa é a convicção que eu tenho, que eu sou salvo. Por quê? Porque o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou salvo, que eu sou uma nova criatura, além das evidências da palavra de Deus que me afirma isso. Eu estou seguro na palavra, eu estou garantido pela palavra. É como eu disse na sexta, é alguém que compra um produto, e com o produto vem os termos da garantia.
Você está seguro pela garantia. Se aquele produto aparecer ou apresentar defeito, você pode trocar, ou você pode mandar para a assistência técnica. Você está amparado pela garantia daquele produto. Olhe, você está amparado pela garantia da palavra de Deus, que você tem o Espírito de Deus, e que você é filho de Deus, e que você é guiado por Deus. A palavra nos garante isso. Vamos lá, celebre a Ele com alegria. Agora escute uma coisa, há uma definição que eu separei para você sobre dependência do Espírito Santo. Por muitos anos, dos 9 anos aos 22, porque eu parei com 22 para começar uma igreja em São Paulo. Dos 9 aos 22 anos eu fazia conferências, e o nome da conferência que eu fazia era Enchei-vos do Espírito. Por muito tempo viajei o Brasil inteiro pregando só sobre o Espírito Santo. Oh, que época boa! Que época boa! Viajei o Brasil inteiro e eu fazia nas igrejas a conferência Enchei-vos do Espírito. E que época maravilhosa! E eu só falava disso, só sobre o Espírito Santo. Os pastores me levavam para pregar sobre o Espírito de Deus. E que época gloriosa! De muitas experiências com o Senhor. E eu quero, ao longo dessa série, tratar com você algumas experiências do Espírito Santo e com o Espírito Santo em nossas vidas. Porque escute uma coisa, depender do Espírito, da minha definição, é você agarrar-se a Ele, agarrar-se nos seus braços, ou permitir que Ele lhe agarre, e você ser surpreendido pelos seus milagres, pelo seu agir. É você, eu não sei se você viu, esses dias eu vi uma postagem em uma dessas redes sociais aí, não é? De uma dança de um pai com um menino cego. Eu não sei se você viu isso, não é? Eu acho que era algum menino da Índia, indiano, algo muito interessante. E ele se jogava nos braços do pai, e o menino cego, ele sabia que o pai iria ampará-lo. É mais ou menos isso, não é? Ele se jogava lá do palco, e de uma altura imensa, e aonde ele estava, quando se jogava, sem enxergar, o pai o pegava no ar, e eles tinham uma sintonia de tal maneira que o movimento da dança era encantador. Por quê? Porque aquele filho, ele estava totalmente dependendo do seu pai, com plena convicção, confiança, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Então, depender do Espírito é você se agarrar nos braços do Espírito Santo e dizer: me leve para onde o Senhor quiser. Faça de mim o que o Senhor quiser. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos maravilhas e os milagres dele na nossa vida. Você pode aplaudir ao Senhor, faça isso com alegria. Quando você faz isso, o amor do Espírito de Deus vai brotar no seu ser de tal maneira que a velha natureza, que as velhas coisas, de fato, elas passarão não mais existir, e você vai sentir um amor pelo próximo, pelo outro, pelo pecador, pelas coisas de Deus, que você saberá que isso não é um sentimento seu, mas um sentimento trazido pelo Espírito. Sabe, queridos, quem tem o Espírito de Deus de verdade, no seu coração não reina o ódio. Você até pode se irar por um momento, porque somos seres humanos. Vou falar daqui a pouco mais sobre isso, do que não é a dependência do Espírito. Não quer dizer que você, sendo dependente do Espírito, você vai viver sempre uma vida zen. Não é aquela coisa aí, você cruza as pernas, faz aquela coisa, né, do mantra. Sabe, não estou em outra atmosfera. Meu irmão, você vive no mundo. Nós estamos no mundo, suscetíveis às questões que o mundo nos apresenta, não é? Um dia bom, um dia ruim, um dia alegre, um dia feliz, um dia de sol, de verão, um dia de inverno. Essa é a vida humana.
Um dia você está a 1000 por hora e outro dia você está na marcha lenta com o freio de mão puxado. Essa é a vida humana. Mas o que nos diferencia é que se você e eu somos dependentes do Espírito, de alguma maneira Deus resgata as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa coragem, e nós olhamos para os montes e nós mesmos perguntamos e nós mesmos respondemos: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos a convicção, nós temos a certeza. Que coisa boa! Então escute uma coisa, queridos: depender do Espírito é você ter esta clareza diante de você, que Ele vai brotar no seu coração o sentimento de amor, de bondade, de perdão, de misericórdia, e você pode se irar, mas você não vai permitir que o sol se sobreponha sobre a sua ira. Você não vai dar lugar ao diabo, porque no seu coração não tem lugar para o diabo. Porque no seu coração não tem lugar para a raiva que consome, que quer matar, que quer destruir, sabe? Não, mas no fundo a misericórdia. Porque aquele que nos fez mal, na verdade ele é passivo de misericórdia, de compaixão. Então quando nós liberamos perdão, abençoamos, muito mais do que essa pessoa, somos nós que somos abençoados. Porque mais abençoado é o que dá do que aquele que recebe. Aquele que mais dá é mais abençoado do que aquele que recebe. Digam amém. Agora escute uma coisa, sucintamente. Deixa eu falar para você sobre o que não é uma vida na dependência do Espírito Santo. Eu disse para vocês que um tempo atrás eu estive com uma pessoa, era um líder de alto escalão da igreja, e eu não ando olhando quem é dizimista e quem não é. Cada um sabe de si, não é? Mas nós temos na nossa igreja o dízimo, o envelope de dízimo, e dentro do envelope tem aquele papelzinho que as pessoas colocam o nome, o telefone e o valor do dízimo, não é? E como são muitos membros, e nem tem por que a gente estar olhando, mas não é a turma do alto escalão, como a gente chama, da linha de frente, né? Pastores, diretores, a gente está acompanhando porque isso é um princípio. E veio a mim o tesoureiro e disse: pastor, fulano de tal, ele estava no alto escalão. E eu: pastor, acho que tem alguma coisa, quem sabe vamos lá para conversar com ele, orar e ver o que está vendo, porque não está dizimando. Aí eu fui a esse irmão, e aí eu disse: querido, como é que você está? Aí comecei a conversar, e disse: como é que você está no dízimo? Ele disse: estou bem. Eu digo: que boa notícia. Ele disse: não, eu estou bem, dizimo, pastor. Eu disse: pois é, o tesoureiro me disse que não achou seu nome. Ele disse: é porque o Espírito Santo me disse para não colocar meu nome. Eu digo: tá. Eu digo: sério? Mas é uma determinação da igreja. Ele disse: eu estou acima da igreja, pastor, eu faço o que o Espírito Santo me manda, não o que o homem diz. Eu digo: tá. E começou a me dar nos dedos. Eu digo: muito bem. Que escola que ele veio, não é? Eu disse: sério? Eu disse: sim, pastor. Eu não escuto o marido, eu não escuto a mulher, eu não escuto o pastor, o homem, eu só escuto o Espírito Santo. Eu digo: poxa, você é quase um Jesus Cristo, né? É mais do que Elias, Samuel, Israel, né? Ele disse: não, eu só faço o que o Espírito Santo me manda. Eu digo: pois é, mas você sabe que é uma diretriz da igreja, e não é nada que, não é obrigado, não é, querido? Ele disse: não, eu não faço porque não é isso, eu faço porque Deus me disse. Eu digo: mas tem tanta coisa para o Espírito Santo se ocupar, né, irmão? Ele vai se importar em dizer, coloca o teu nome no papel ou não? Ele não tem mais o que fazer, será? Ele disse: não sei, mas comigo é assim. Tudo que eu faço, eu pergunto: Deus, o que eu faço hoje? Eu vou trabalhar ou não? E como ele era autônomo, né? Aí é fácil você fazer com o Espírito Santo isso, né? Agora eu quero ver se ele tivesse ficha assinado numa empresa. Se ele fosse dizer assim: Espírito Santo, eu vou trabalhar hoje ou não? Aí Deus ia dizer: não vai, meu filho, pega um atestado. Aí o Espírito Santo está agindo com malandragem na empresa, vai assim, não é? Diz que tu está doente. Mas como ele era autônomo, ele podia fazer esse tipo de oração e dizer: pastor, eu digo isso para o Espírito Santo, eu vou trabalhar hoje ou não? Aí o Espírito Santo bem diz: fica em casa só orando. Digo: ai, que vidão, hein? Que coisa boa, sabe? Dependência do Espírito Santo não é esse fanatismo
essa coisa de eu só escuto a Deus. E sinceramente, eu prefiro as pessoas que elas não têm esse nível de pensamento. Para mim, as pessoas mais perigosas são essas pessoas que dizem: eu escuto só a Deus, eu não escuto mais ninguém, eu escuto só a Deus. Porque quando alguém mete Deus no meio, ele mete o Supremo, entende? O que eu vou dizer? É Deus. A pessoa não usa o bom senso, então ele atraca e diz, como diz os gaúchos, né? Atraca, é uma linguagem de vocês, não é? Atraca e põe Deus no meio. Então quando põe Deus, o que eu vou dizer? Ah, Deus mandou eu fazer isso então. Mas na verdade não é Deus, são nossas vontades, é o nosso querer, e a gente coloca em Deus. Então para mim é perigoso alguém que tudo é Deus, ou tudo é o diabo. Sabe, essas pessoas extremamente fanáticas, com essa casca de suposta espiritualidade. Tudo é Deus. Estou sentindo. Sabe, que a pessoa que está sempre, é o anjo me disse, é o anjo que me disse aquilo. Sabe, gente, eu conheço isso. Eu já caminhei nesse meio e eu já vi. Eu lembro que uma vez fomos para uma vigília, orar num grupo de irmãos num lugar chamado Rancho dos Profetas. E ali para entrar lá, tinha uma irmã que ficava assim, ó. Aí eu digo: mas por que é isso? É porque o anjo está medindo quem pode entrar e quem não pode. Então o anjo ficava medindo. Eu digo: sério? E aí foi uma turma comigo, e nós ia entrar na porta. Eu digo: meu Deus, e eu como é que eu estou? E eu só sei que alguns o anjo ia medindo e ia descartando. O anjo descarta para orar. Você imagina uma coisa dessa? É antibíblico isso. Eu fico pensando, as pessoas pecadoras, todos nós o somos, mas imagine alguém. Nunca o pecador seria salvo nesta visão, porque então só vai entrar os santos. Isso é antibíblico. Isso é contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então veja, o anjo, a pessoa ficava lá orando, e aí, dependendo do que se via, do que se media, a pessoa não entrava naquele lugar de oração, porque o anjo descartava. Aí foi chegando a minha vez, eu digo: ai Jesus, me ajuda. Vai chegar a minha vez agora, já estava suando frio. Aí quando eu chegou, o anjo fez para mim e mandou eu passar. De glória a Deus, que assim seja no céu também. Eu digo: é cada uma. Eu passei de fininho, eu digo: nem volto mais, nem vou nem olhar para o anjo. Eu para mim não, né, não vai dizer que ela me olha e me mandou eu voltar de novo, né? E eu confesso que eu achei aquilo muito estranho. Nunca mais, primeira e única vez. Que negócio é esse, sabe? Então, só vão entrar os santificados, só vão entrar os supostamente corretos. Não existe isso, gente. Sabe, me preocupa esse nível de suposta espiritualidade, que eu preciso gritar para mostrar para todo mundo que eu estou cheio de Deus, que eu preciso subir nas paredes para mostrar, esgoelar e cair, quebrar as cadeiras, para dizer que eu tenho o Espírito Santo. Não sou contra nenhum tipo de manifestação. Eu gosto disso, eu gosto de, sou latino, sou nordestino, gosto do frevo, gosto do agito, sou pentecostal, eu gosto disso mesmo, mas não é isso que vai me dizer que sou cheio do Espírito e que dependo dele. Na igreja faço uma gritaria, e quando as lutas vêm, eu quero morrer, eu não sei o que fazer, eu quero sumir da igreja. Então nós não entendemos o que é depender do Espírito. Depender do Espírito não é essa histeria coletiva que acontece muitas vezes no meio pentecostal, sabe? Só gritaria e barulho, e sai dali, pisa no pé do irmão e manda o irmão tomar não sei na onde, e não sei para onde. Ele não entendeu o que é depender de Deus. É quando chega as adversidades da vida, o que eu faço com isso? Sabe? É aquilo que o rei Ezequias, quando recebeu a carta de Senaqueribe, dizendo que ele iria chegar lá na cidade de Jerusalém, iria destruir a cidade.
E que não adiantava Ezequias orar e buscar a Deus e servir a Deus, porque nenhuma nação tinha resistido a Senaqueribe. E que nem o Deus de Israel iria protegê-lo. E que não adiantava Ezequias, olhe só a malandragem de Senaqueribe, querer enganar o povo para que confiasse em Deus, porque nenhum Deus resistiu Senaqueribe. Sabe o que Ezequias faz? Quando recebe aquela carta, ele pega aquela carta e ele vai para o templo e se joga diante de Deus e vai orar a Deus e vai dizer: olha isso aqui, Senhor, olha essa afronta. Sabe, ele não reuniu primeiramente os seus generais para pedir um conselho, como fazer. Ele foi em Deus, buscar de Deus. Quando a afronta veio, ele não se descabelou, se desesperou: eu vou morrer, o que vai ser da minha vida? Não, ele foi para Deus, porque Ezequias dependia de Deus. E quando ele vai buscar a Deus, Deus vem com uma palavra de livramento. Então, queridos, alguém que depende do Espírito Santo, diante das adversidades, ele não se desespera, ele corre para os braços do Pai e o Pai lhe socorre. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Sabe, queridos, dependência do Espírito Santo não é nos acharmos, como diz a pastora. O pastor tem uma palavra supra-sumo, né? Tem gente que se acha o supra-sumo, o mais santo de todos, o mais ungido de todos, a mais espiritual de todas, aquela pessoa que mais não toque em mim, porque de mim sai virtude. Sabe? A gente não pode brincar, não pode fazer uma graça, aquele olhar que fuzila de condenação. A gente não pode contar uma piada sadia, uma brincadeira. Está na carne, irmão. Satanás está na tua vida. Tudo, sabe? É o Satanás, é o diabo, é o demônio. Você acredita que existe gente assim? Que tudo é o diabo, que tudo é Satanás, que tudo é Deus, que tudo é o Senhor, que tudo é o espiritual. E nem sempre é assim. E o pior ainda, a pessoa se acha o mais santo de todos. E a Bíblia diz que não há um justo sequer, minha gente. Não há ninguém tão bom assim, tão santo assim, nesse plano humano. Todos nós somos carentes da bondade, do favor, da misericórdia. Todos nós dependemos do Espírito Santo. Você pode aplaudir a Ele. Vamos lá, faça isso com alegria. Escute, uma vida na dependência do Espírito agora. Uma vida na dependência do Espírito é alguém que é sensível à voz de Deus. É alguém que é sensível à voz do Espírito. Como, pastor? Como é que eu sou sensível à voz do Espírito? Primeiro, através da palavra de Deus. O Espírito Santo está falando a você através da pregação nessa tarde. Então, alguém que é dependente do Espírito Santo, ele é sensível à sua voz a partir da sua palavra. Aquilo que a palavra está me ensinando, então, é para o meu crescimento, é para o meu bem. Eu preciso ouvir e obedecer. Se eu sou dependente, eu escuto. É como filhos que os pais estão dizendo: a vida é assim, assim, assim. E os filhos vão escutando, e quando escutam e obedecem, eles trilham um caminho de sucesso. E quando não escutam e desobedecem, de alguma forma tem um prejuízo. Como filhos dependentes do nosso Pai, Deus, do Espírito Santo, nós precisamos ser sensíveis à sua voz, a partir da sua palavra, por meio dos princípios. Os princípios estão dizendo que precisamos honrar, precisamos respeitar, precisamos considerar, precisamos amar. Então, por meio dos princípios, você seguindo os princípios e os princípios estabelecidos pela palavra, é uma forma é uma comunicação de que você e eu somos dependentes do Espírito, por meio de conselhos sábios. Uma pessoa que é dependente do Espírito Santo, ele é sensível e ele obedece conselhos sábios, que nos trazem vida,
que nos guiam no caminho correto, de pessoas de Deus e que têm experiência para nos ensinar. Nós não nos achamos os donos da verdade. Pessoas dependentes do Espírito, eles obedecem àquela voz interior que fala lá dentro. Uma vez eu preguei numa região lá em São Paulo, chamado Pedreira, quando fazia conferências, e eu estava aqui pregando, saiu uma mulher de lá, endemoniada, ela veio em cima do altar, assim, para me agarrar em cima do altar, e quando ela veio, olha, as obreiras eram ali muito espertas, e elas pegaram aquela mulher e foi uma gritaria, aquela mulher endemoniada, possuída por espíritos malignos. E terminou o culto, levaram ela para a sala lá. Gente, o pastor orou, muita gente orou. E é engraçado que tinha um irmão que chegava com a Bíblia e batia assim: sai demônio, com a Bíblia, como se resolvesse isso. Daí eu cheguei e disse: posso orar também, pastor? Pode. Aí quando eu fui orar, aquela pessoa disse assim, aquele demônio disse assim: hoje eu vou te matar com 3 tiros. Eu até vou sair, mas hoje eu te mato com 3 tiros. Olha que interessante. Sabe, o diabo muitas vezes quer nos intimidar, e eu repreendi em nome de Jesus, e aquela mulher ficou liberta. E eu fui para casa, e na época eu não tinha carro, andava de ônibus. Eu preguei uns 2, 3 ônibus até chegar na Zona Sul, onde eu morava, em Santo Amaro, em Interlagos. Eu lembro quando eu cheguei lá no meu bairro, para mim, a parada onde eu descia até a minha casa era questão de 10 minutos. 10 minutos. E aquela voz interior, sabe, não foi medo, porque não foi por medo, não foi porque aquilo que o diabo diz não faz efeito na nossa vida, nem o significado, a gente não atribui valor, nem para uma coisa boa e ruim, não é? O diabo é perigoso. Aí tem pessoas que vêm: pastor, aquela pessoa endemoniada disse que eu sou muito ungido, viu fogo nas minhas mãos. Não te engana, inocente, o diabo quer te enganar. Não é? A gente não negocia com o inimigo, não dá ouvido à voz do que ele diz, nem coisas favoráveis e nem negativas. Lembra aquela mulher endemoniada que chegava para Paulo e dizia, Paulo e Barnabé: eis aí 2 homens ungidos, sabe? Aquilo era o inimigo daquela moça possuída por demônios. Não se engane com isso. E eu sei que quando eu desci da parada, aquela voz interior disse para mim assim: faz a volta com 2 quadras. Eu disse: fazer a volta? Mas é aqui, ó, Senhor, eu ir reto, e eu estou em casa. Isso era 1 da manhã, mais ou menos. Meus irmãos, São Paulo é São Paulo. É a 4ª cidade maior do mundo. Pense, é 10 Porto Alegres, não é? Se Porto Alegre tem 1,5 milhão, São Paulo tem 16 milhões. Então veja, nas proporções de tudo também o perigo. E veja, eu disse: mas Senhor, é ali, 10 minutos eu estou em casa. E aquela voz disse assim para mim, sabe aquela voz interior? Disse assim: faz a volta na quadra. E eu com a minha Bíblia, meu terno azul, minha camisa branca, tinha tirado a gravata, peguei a minha Bíblia, e eu disse: então tá, né? Solteiro, no outro dia eu estava tranquilo, e eu saí. Então eu fiz uma volta em 2 quadras. Fiz a volta em 2 quadras. E aí fui para casa. Quando eu entrei em casa, eu ouvi 3 tiros. No outro dia, quando eu desci na rua, quando eu desci lá para pegar o pão, minha gente, tinha um rapaz com uma roupa azul parecida com a minha, da minha estatura, coberta por jornal. E quando eu cheguei, tinha umas pessoas na volta, puxaram assim um jornal. Era uma pessoa muito parecida comigo, inclusive, de altura. Não estava com terno, mas estava com uma roupa azul. E o Espírito Santo disse a mim: era para ser você, mas você ouviu a minha voz. Sabe, gente, há aquela voz interior que não é coisa da cabeça da gente. Diz assim: vai lá, confere a porta, vai lá, procura isso, confere o freio do carro, confere tal coisa, volta de novo, confere lá o botijão de gás, sabe? Não é o medo, não é coisa de toque, sabe? Não viaja hoje, fica em casa com a família. Sabe aquela voz interior que o Espírito Santo fala com a gente, que não pode ser coisa da nossa mente? Deus fala conosco, queridos, no nosso interior. Nós precisamos ser sensível a essa voz. Digam amém. Depender do Espírito apesar das lutas, apesar das provações, apesar de tudo, é você olhar para Jó.
apesar de tudo, porque nós não servimos a Deus por circunstâncias, porque a coisa está boa, está favorável, está todo mundo me amando, ou agora eu quero é Deus. Mas a dependência do Espírito independe das circunstâncias, independe se o vento é favorável, independe se as coisas estão convergindo ao meu favor. A minha confiança e a minha esperança está no meu Redentor, porque eu sei que Ele vive. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos lá, faça isso com alegria. Digam amém. Aqueles que dependem do Espírito, eles são baseados pela fé, são guiados pela fé e não por circunstâncias. Eu tinha muitas coisas que dizer para você no próximo culto. Eu quero falar isso com você. Amém? Se coloque em pé. Vamos orar nesta tarde, em nome de Jesus. Quero orar com você, quero orar pela sua casa. Esta semana, ore o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo. Existem decisões importantes que pessoas aqui na igreja precisam tomar. Não tome pela via da emoção, não tome pela via das circunstâncias. Pessoas que estão assistindo esse culto agora, decisões que você precisa tomar, não tome por isso e por aquilo, sabe? A pessoa que depende de Deus não é guiado por emoção, mas ele é guiado na direção do Espírito. Aquilo que o Espírito diz à sua igreja. O sucesso da igreja primeira, da igreja antiga, da igreja primitiva, é porque eles caminhavam na direção do Espírito. O que eles faziam, eles não programavam primeiro. Eles programavam, faziam tudo, depois diziam: Espírito Santo, o que o senhor acha? Não, eles oravam antes. Eles oravam antes para que o Espírito Santo dissesse, conduzisse, orientasse. E não depois do plano, eles diziam: Senhor, agora toma a frente. Não, eles antes de fazer o plano, diziam: o que o Senhor tem para nós? Para onde nós vamos? Quem a gente separa? Quem a gente conduz? Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Seja dependente do Espírito, como alguém é dependente de alguma situação, de alguma coisa, que não sabe viver sem isso. Assim como nós dependemos do ar para poder vivermos, que esta seja a nossa dependência do Espírito. Você sabe, querido, eu queria muito servir o quartel. Eu já vou orar por você. Eu queria muito servir porque meu pai teve uma decepção. Um dos meus irmãos que já estava na carreira militar, deixou a carreira militar para o pastorado. E eu sabia que a gente podia ser militar e ser um capelão. Então eu queria seguir a carreira militar. E quando eu me alistei, passei em todos os testes de aptidão, de tudo. E quando eu fui ver a minha possibilidade para ser enganjado, o comandante disse lá: você foi dispensado, Pedro. Meu Deus do céu, rapaz, sou Cristo. Por que eu fui dispensado? Pelo que eu sei, eu queria dar um orgulho para o meu pai. Porque eu queria ser pastor, mas eu sabia que podia ser um pastor capelão, não é? Ele disse: porque você é arrimo de família. E eu disse: que diabo é isso, rapaz? Arrimo de família? Não, arrimo de família é que você mora com a sua mãe. Se você ficar aqui no quartel, quem vai cuidar dela? Sua mãe depende de você. Sua mãe é cega. Sua mãe depende de você. Você não pode ficar aqui no quartel, porque você é um arrimo de família. Aquela palavra eu nunca esqueci, foi uma lição para mim. Sabe? O Espírito Santo é o nosso arrimo. Nós dependemos dele. Nós precisamos dele. O arrimo é aquele que sustenta, que provê, que cuida, que apoia. Ele disse: você que cuida da sua mãe, sua mãe só mora com você, sua mãe é cega. Eu sei disso. E eu não posso permitir que você venha servir, porque se você servir, quem vai cuidar? Você é um arrimo de família. Eu digo: então tudo bem, é uma boa causa. Sabe, gente, o Espírito Santo é o nosso arrimo. Nós dependemos dele. Ele nos sustenta, ele nos cuida, ele é o nosso companheiro. Jesus disse que iria para o Pai, mas mandaria o arrimo, o Consolador,
para que estivesse conosco todos os dias. Vamos orar ao Senhor. Oh amado Deus, oh amado da minha alma, que nessa tarde o Teu Santo Espírito possa conduzir as nossas vidas, Teu Santo Espírito possa fortalecer os nossos corações, e que o Senhor possa nos abençoar grandemente para a Sua glória. Que seja o Senhor a ministrar em nosso seio. Oh Deus, nós queremos caminhar na Tua vontade, nós queremos ser dependentes de Ti. Oh Santo Espírito, guie as nossas decisões, guie a nossa vida, guie, Senhor, nossa vontade. Vem sobre nós, vem sobre nós. Eu me rendo ao vento de Sua misericórdia. Espírito Santo, renova a Tua igreja. Nós dependemos de Ti. Não vejo mais as minhas nós dependemos, Espírito Santo. Dependemos do Senhor em nossas vidas. Maravilhoso Ele é.